Oi, meu nome é Rafael e eu tô há um ano sem comprar quadrinhos, mangás e livros. Pelo menos é o que diz o meu histórico da Amazon. E como aqui na cidade onde eu moro não tem banca de jornal, foi mais fácil também não ter uma recaída eventual. Enfim. Alguns meses atrás, acho que na verdade já faz quase um ano também, eu postei aqui no canal um vídeo falando que eu tinha parado de me considerar um colecionador de quadrinhos, mangás e livros para tentar ser mais um leitor do que um colecionador de fato. E algumas pessoas recentemente perguntaram naquele vídeo como é que estava sendo essa experiência, se eu estava conseguindo manter, então eu vim trazer aqui uma atualização daquele vídeo do ano passado, acho que foi em dezembro do ano passado que eu postei. E para quem está querendo também dar uma desintoxicada nas compras, dar uma parada, pensar bem aí o hobby, né, de colecionismo, pensar bem em quem é você, né, um leitor ou um colecionador, eu vou dar umas dicas mais pro final do vídeo. Acho que são 5 dicas que eu preparei que são bem interessantes. Então, vamos lá. Como eu disse, faz mais de um ano que não entram livros, mangás ou quadrinhos aqui nessa casa, embora tenha algumas coisas aqui atrás, mas a verdade é que nesse último ano saíram mais coisas daqui do que entraram. Na verdade, como eu disse, não entrou nenhuma, mas saiu bastante coisa, porque eu consegui vender muitos quadrinhos que eu tinha, muitos mangás. Livros eu acho que eu não vendi nenhum, mas eu consegui vender bastante coisa que estava meio que entulhada aqui em casa, coisas que eu não leria mais, coisas que eu não tinha pretensão de ler um dia, ou coisa que eu já tinha lido, mas eu comprei só para ter na estante. Então saiu bastante coisa. Aqui atrás, é que não dá pra ver, mas aqui nessa... Meu Deus, tô confuso. Aqui nessa parte tinha bastante JoJo's, eu vendi tudo o que eu tinha de JoJo's, tem só mais 2 aqui, tá anunciado no Mercado Livre, logo sai. Mas enfim, consegui vender bastante coisa e não entrou mais nada. Porque como eu disse no vídeo do ano passado, eu tava mais me tornando um acumulador do que um leitor, de fato. É bem libertador essa questão de não ter aquela pressão de querer comprar as coisas só pra ter e inclusive vender coisas que você tem. É um bagulho que te liberta um pouco desse lance de ficar comprando coisas que você sabe que você nunca vai ler ou coisas que você se engana falando que você vai ler um dia, mas fica lá só pegando poeira. Então eu recomendo aí, quem tá querendo se reconectar com a questão da leitura e não só com o colecionismo, tenta dar uma pausa por um tempo e daqui a pouco já vem as dicas de como você pode fazer isso, continuando sendo um leitor, mas sem ter que ficar comprando coisa toda hora. E só pra deixar claro, quando eu falo que eu parei de ser um colecionador, não quer dizer que eu abandonei tudo que eu tinha, né? Como eu disse, tem coisa aqui atrás. Também não quer dizer que eu nunca mais vou comprar nada. Na verdade, tem bastante coisa que eu tenho aqui atrás que tá incompleta, que eu quero continuar lendo. Spy Family, por exemplo, é um mangá que eu tô acompanhando. Vinland Saga, eu quero comprar quando sair o próximo volume. Tartarugas Ninja, eu quero completar a coleção para eu terminar de ler também, aquelas da Pipoca Nanquim. Enfim, tem vários outros. Hellboy, eu tenho os Omnibus. Onde que estão? Estão mais para baixo aqui nessa prateleira. Eu coloquei a lista na parte de baixo. Mas os Omnibus eu quero continuar comprando. Então, assim, quando eu falo que eu parei de ser um colecionador, é aquela questão mais de ser um acumulador do que colecionar de fato, né? Porque eu não pretendo me desfazer da minha coleção inteira nunca. Eu quero ter certas coisas. Mas, como eu falei, aquilo que realmente importa. E esses dias eu voltei a ter um certo contato, né, com o mercado editorial brasileiro de novo, porque desde o ano passado eu tinha me desligado completamente de tudo, então eu não estava vendo mais notícia de editoras, não estava mais acompanhando lançamentos, não estava acompanhando nada, desde o ano passado. E esses dias eu voltei a ter contato, né, porque, enfim, deu vontade, e muita coisa que está sendo lançada agora, talvez no passado eu quisesse comprar para ter, ou sendo influenciado aí pelo marketing, né, de editoras ou de alguns outros canais. E agora eu fui ver essas coisas e, sabe assim, não senti vontade de comprar nada. Talvez eu tenha uma outra coisa interessante que no futuro eu possa querer ler, mas talvez no passado o Rafael acumulador quisesse comprar para ter, para dizer que tem, e talvez nunca fosse ler. Então eu acho que a minha desintoxicação funcionou bem. E eu recomendo que você faça isso também, caso você queira dar uma maneirada no seu colecionismo. Analisa bem o que você vai comprar, vê certinho se você não está sendo apenas influenciado, ou se aquela obra que estão fazendo marketing é legal mesmo, se ela tem resenhas boas, se ela é uma obra conhecida. É claro que às vezes vale a pena a gente dar chance para aquilo que a gente não conhece, para aquilo que outra pessoa fala mal, talvez você goste. Mas assim, põe um filtro na frente quando você for fazer compras, porque muitas coisas são mais influência do que a nossa verdadeira vontade. E depois que você analisar bem aquela obra, falar assim, não, essa aqui eu realmente quero, essa aqui eu vou comprar, eu vou ler, essa aqui eu quero ter na estante. Você compra ela através dos links do Soco Foguete.
Brincadeiras à parte, vamos aqui às dicas que eu falei que eu separei para vocês que querem dar uma desintoxicada na questão da compra, quer parar um pouco de ser aquele colecionador acumulador e quer ser mais um leitor. Primeira dica, leia as paradas que você já tem na sua casa. Aqui atrás tem coisa que eu nunca li, que eu quero ler ainda, e eu tenho certeza que se você compra quadrinhos, livros ou mangás recorrentemente, tem muita coisa parada aí, que teve um dia que você viu um vídeo no YouTube, você ouviu um podcast, você ouviu alguém falando sobre aquela obra, e você falou, nossa, que legal, quero ler. Você comprou, colocou ela na pilha de leitura, já tinha um monte de coisa na pilha, você começou a ler outras paradas, e aquela ali que você comprou naquele dia, num momento ali, naquele ímpeto, você tem certeza que você não leu, e ela tá lá ainda pegando poeira. Então pega essas obras, tenta lembrar do hype que teve, tenta lembrar do porquê você comprou ela, e leia as suas paradas. Tenho certeza que você vai ter leitura aí por um bom tempo. Segunda dica, e essa aqui é mais para quem gosta especificamente de mangás. Abre aí a sua loja de aplicativos do seu celular e baixa o Manga Plus, que é um aplicativo da Shonen Jump. Então, para quem gosta de mangás, principalmente dos da Shonen Jump, essa aqui é uma ótima saída. Ele é um aplicativo que você consegue ler, se eu não me engano, em português tem 11 títulos e em inglês eu acho que tem uns 300 títulos da Shonen Jump. Você pode entrar lá e ler, tem em espanhol, tem em francês, tem um monte de língua. Você pode entrar lá e ler, de graça, oficial, e assim, tem um plano gratuito que você pode ler os 3 primeiros capítulos e os 3 últimos, sendo que sempre que entra um capítulo novo, eles vão atualizando, né, quais são os 3 últimos. Então, se você tem algum mangá que você está lendo, que você já está em dia, entra lá que você pode ler e ir acompanhando ele. Todo dia que sai capítulo, já chega a notificação, você lê, oficialzinho, sem gastar nada, traduzido, bonitinho. Tem lá o Spy Family, que, embora eu esteja colecionando físico, é uma opção para quem quer ler ele de forma oficial e não quer comprar mais. E tem lá Spy Family. Tem Kaiju número 8, que eu não peguei o físico e eu tô lendo pelo Manga Plus, e é muito legal, cara. Kaiju número 8 é muito da hora, eu quero ver o anime, ainda não vi, mas, enfim, falaram que é legal. Qual outro que tem lá? Tem o One Piece, que eu também leio lá todo domingo, meio-dia, acho que sai o capítulo novo. Tem Dandadan, que entrou esses dias. Tem o Chainsaw Man. Bicho, entra lá, que tem 11 títulos em português, mais uns 300 em inglês. E se você quiser pagar, o plano dele é baratinho, e você tem acesso a esses capítulos que estão no meio. Então você pode ler não só os 3 primeiros e os 3 últimos, mas como todos os outros que estão ali no meio desse bolo. Dica para quem gosta de livro e tá querendo dar uma maneirada nas compras também. Kindle Unlimited. Vou deixar o link ali embaixo para quem quiser testar. Ele tem teste de 30 dias, eu acho ainda que tem, né, se eu não me engano. Clica lá para conferir. E, cara, o Kindle Unlimited, acho que é R$19,90 por mês. Você tem acesso a milhares de livros. Em português tem muita coisa, tem mais coisa ainda em inglês, mas em português, assim, a biblioteca já é gigantesca. E você vai pagar R$20 por mês, vai continuar sendo um leitor, mas sem ficar com aquela coisa de comprar coisas que você nunca vai ler. Porque eu acho que essa questão do digital também, ela tira um pouco do apelo do colecionismo. Então, se você quiser comprar um Kindle e continuar lendo seus livros de forma digital, eu acho que você vai já dar uma maneirada nas compras também, porque, enfim, como eu acabei de falar, eu acho que a questão do e-book tira um pouco a questão do colecionismo, né? A gente compra mais pra ler mesmo, porque o objeto, ele não existe. O Kindle Unlimited, embora se você tiver um Kindle perfeito, né, pra você usar nele, ele não funciona só no Kindle, ele funciona no celular, funciona no seu computador, funciona em todo lugar. Eu acho que dá pra você instalar o aplicativo e você lê lá os livros, tem uma porrada de livro. E além disso, complementando aqui essa dica, né, que eu falei que era pra quem gostava de livro, mas pra quem gosta de quadrinho, lá também tem muita coisa. Em português tem vários títulos, mas em inglês tem muito mais. Então, pra quem consegue ler em inglês, o Kindle Unlimited é uma ótima saída, e pra quem lê em português, a biblioteca é mais reduzida, mas também tem bastante coisa. Teve uma vez... Deixa eu dar uma pausa aqui para contar uma anedota. Teve uma vez, acho que foi lá em 2016, 2017, que a Amazon deu um cupom que era de, acho que $5, não sei, era um cupom baratinho assim. Só que você podia comprar e usar o cupom de novo, quantas vezes você quisesse. Então era só para e-book, tá? Aí o que eu fiz? Eu entrei lá, eu colocava uns 2 ou 3 Hellboy no carrinho, que eu acho que era o que dava $5, fechava a compra, ia de novo, comprava, comprava. Eu fiquei acho que a noite inteira usando o cupom de $5 e eu tenho acho que uns 300, 400 Hellboy na minha conta da Amazon. Enfim, tem bastante coisa lá pra ler. Como eu disse, vou deixar o link do Kindle Unlimited ali embaixo pra quem quiser dar uma conferida. A quarta dica é pra quem gosta de livro também, mas pra quem tá na correria aí, quem gosta de podcast, gosta de ouvir alguma coisa, que é o Audible. Eu tô testando ele esses dias porque no mês passado, não, foi nesse mês, a Amazon deu 3 meses de graça.
Então eu entrei lá e assinei, porque essas coisas de graça eu não posso ver que eu já tô participando. E depois eu não posso esquecer só de cancelar antes do plano gratuito acabar e eu começar a pagar a mensalidade. Enfim. Às vezes eu esqueço. Esse Audible é uma plataforma da Amazon que tem um monte de e-book legal. Você paga também por mês. Eu acho também que é R$19,90 depois que acaba o período de teste. Mas, cara, é muito legal. A qualidade é muito boa. Eu sempre gostei de ouvir audiobook, mas eu ouvi alguns assim que era meio, não sei, não quero ofender ninguém, né? Mas era meio amadorzão. E o da Amazon, cara, é uma qualidade muito legal. É bem tratado, a narração é bem boa, tem vozes famosas, né? Pelo menos no livro que eu tô ouvindo agora é um narrador famoso. Então, pra quem gosta de livro, mas pra quem não tá conseguindo ler, no caso tá corrido, sabe? Põe um audiobook ali pra você ouvir o dia que você tá lavando uma louça, dando uma caminhada, no ônibus é perfeito, porque se eu estiver lendo algo físico num veículo em movimento eu fico com ânsia, mas se eu estiver ouvindo é de boa. Então, cara, o Audible é muito legal, você vai conseguir continuar sendo aí um leitor, né, / ouvinte, e também não vai ter aquela questão de você ficar acumulando coisas, porque, enfim, é tudo digital. E a quinta dica para você continuar sendo um leitor, mas não sendo um acumulador, como eu já falei aqui nesse vídeo, mas eu quero frisar de novo, é você comprar apenas aquilo que realmente faz sentido para você, aquilo que você realmente quer, e pelo link do Soco Foguete. Brincadeira, essa parte aqui é... Enfim, se quiser comprar, compra. Mas é só comprar aquilo que faz sentido pra você. Eu posto às vezes uns links aqui no canal, eu posto também links lá no nosso canal no Telegram, que é de promoções. Mas assim, quando eu posto um link, quando qualquer pessoa posta um link, se você tá vendo aquilo lá e a promoção é legal e é de um título que você quer, compra. Mas se você tá comprando alguma coisa só pelo desconto, ou comprando alguma coisa só porque alguém tá postando, é essa parte que tem que filtrar, entendeu? Então compra aquilo que faz sentido pra você, compra aquilo que você realmente quer, eu tenho certeza que você vai ter uma vida de colecionismo aí muito melhor. Ou então também não faz nada do que eu falei aqui, continua sendo um colecionador, seja um acumulador também se você quiser, constrói uma biblioteca de coisas que você nunca vai ler, porque afinal a vida é sua, o dinheiro é seu, em 100 anos todo mundo que a gente já conhece, que tá vivo agora, vai ter morrido e em 2, 3 gerações todos nós seremos esquecidos. Caraca, o final desse vídeo aqui ficou mais filosófico do que eu esperava, mas enfim, já ficou aqui esse memento mori, então vou finalizando e até a próxima.